quantas empresas pequenas e médias de reforma cresceram, surgiram, cresceram e morreram. Surgem, a empresa é o ciclo de empresas de reforma. Ela surge, começa a crescer, faz um bom marketing, faz muita obra, e depois, na hora que ele está no pico sem gestão, ela começa a cair. E muitas vezes até some ou troca de nome. Sim. Que a gente sabe muitos trocam de nome para recomeçar. E acaba que tem muitas empresas que estão anos aí no mercado. Eu trabalho na hora que está fazendo orçamento aí, eu falo tranquilamente aí de nomes de algum Latu, FMNX, a Cipollat, tem empresas aí grandes que estão há 10, 15, 20 anos no mercado, que o engenheiro está muito à frente da obra, entendeu? Então, tem muito engenheiro. Então, a dica que eu dou para as empresas que estão começando é isso, tem que estruturar processo, tem que ter engenheiro, Então, não só adianta que competir preço. estruturar processo é uma coisa que a gente também não aprendeu na faculdade. Então, se a pessoa está no mercado e alguém traz o conhecimento de que existem processos, existe uma padronização, e se você tem padronização, você evita prejuízo financeiro, psicológico também, com aquela dor de cabeça, com aquele desgaste. Então, tudo que eu comecei a fazer diferente nas obras foi porque eu entendi essa questão dessa palavrinha pequena chamada processo. Falei, as coisas precisam seguir um processo. Eu tenho que ter um passo a passo para eu fazer uma construção de uma casa, por exemplo. Eu não posso pegando cada etapa e executando no improviso. Eu preciso seguir um processo e quanto mais eu padronizo esse processo, mais eu diminuo o problema pós-obra, porque toda obra eu vou começar e vou terminar da mesma forma. Toda obra eu vou fazer a fundação, eu vou impermeabilizar a fundação, depois eu vou fazer a alvenaria, ou seja, evitei aquele problema lá daquela, né, umidade. Exatamente, porque toda obra eu sei que eu tenho que fazer impermeabilização. E as pessoas, talvez você, engenheiro, tá vendo aí com algumas coisas simples do processo, mas, infelizmente, os processos, mesmo as etapas mais simples, elas são descumpridas. Desde você botar verga contra verga, que deveria estar constando no projeto, Sim. até as impermeabilizações nas áreas molhadas, até a tela no encontro de alvenaria com vedação, alvenaria com estrutura, alvenaria com drywall. Eu falo sempre que tem mudança de tipo de vedação, tipo de estrutura, eu falo, tem que fazer alguma proteção ali, seja com tela, seja com outro tipo de produto, entendeu? E isso daí as pessoas passam, e o problema pós-obra vem. A gente está agora numa investigação num imóvel, né, até numa delegacia, muito bacana o trabalho, e uma das coisas que eles pediram é a análise do projeto. Aí estava, antes da gente chegar aqui, eu estava conversando com o meu projetista, o Ricardo, parceiraço meu, Ricardo Máximo. Aí ele falou, Felipe, vou ter que fazer. Aparentemente está passando na ATP. A ATP é a análise técnica do projeto estrutural, né? Porque a gente faz, quando fazer análise estrutural, você tem duas etapas. Vícios construtivos que você vai verificar. Na verdade, são três: vícios construtivos, análise do projeto e ensaio necessários. Então, geralmente, você nos vícios construtivos está tão óbvio que você não precisa fazer nada depois. Às vezes não está tão óbvio, vai para o projeto. Às vezes o projeto passa e vai para ensaio. Então, a gente vai ali para verificar. E a gente percebe que a maioria das vezes o erro está ali. Uma coisa que, trazendo aí esse erro de processo construtivo que você faz, a gente sabe que existe um grande dilema, são os projetos. A gente recebe muitas vezes, o que acontece? O cliente compra, contrata. A história é real. Contratei meu projeto com o arquiteto. Muitas vezes ele vai achar que é suficiente. Sim. O arquiteto, na hora que ele está vendendo ali, infelizmente, os amigos meus arquitetos que me desculpem, mas a maioria, assim, ele não vai falar, olha, você tem que contratar um projeto de hidro, você tem que contratar um projeto elétrico, você tem que contratar um de impermeabilização, você tem que contratar um de fachada separado. Você entendeu? Ele vai falar, não, eu te entrego o projeto arquitetônico e de interiores. Aí o de interiores está lá com a definição da iluminação, mas não tem o elétrico para falar como que vai ser o quadro de disjuntores dele, se a carga vai estar. Aí depois que a obra começa, que ele corre atrás de um eletricista, muitas vezes, não engenheiro eletricista, para resolver isso. Como que você recebe esses projetos? O que você está vendo desse mercado? Você recebe muita coisa ruim mesmo? Ou só eu que estou olhando isso e falo assim, cara, faltou muita coisa? Porque na hora que você vai ler o contrato com o arquiteto, na auditoria, o contrato está certo, ele entregou o que ele prometeu. Mas ele não falou tudo. O que você percebe? Então, tem muito cliente que chega só com projeto arquitetônico,
E nesse caso, eu sempre explico a importância dos projetos complementares e peço eles para fazer. Até por isso que eu comecei a fazer os projetos complementares pela empresa, porque às vezes é uma reforma. Por exemplo, uma reforma, a pessoa fala, não, eu só preciso do arquitetônico, é só uma reforma. Só que na reforma, a pessoa quer adicionar aquele monte de ponto de tomada, quer adicionar aquele monte de ar-condicionado, e às vezes o quadro existente não vai dar conta. A carga atual que chega nele ali não vai dar conta. Então, eu preciso de um projeto elétrico. Então, quando o cliente vem só com arquitetônico, eu vou instruir ele a fazer os complementares. Comigo, qualquer outra pessoa, o importante é ter o projeto. Sabe? Então, eu sempre explico isso. Mas, assim, tem clientes que também já vêm com todos os projetos. Então, tem dos dois. Mas, dos de dois? qualquer forma, sempre eu só faço obra com projeto. Sem projeto não dá. O que eu percebo em grandes imóveis, grandes reformas, eles têm os projetos complementares. Em pequenas, eles acham que não precisa, que o Zé da elétrica vai dar certo, entendeu? Uma coisa importante. Reforma de apartamento. Uma coisa que eu gosto é reforma, porque tem muita gente que não gosta de reforma, que reforma é uma caixinha de surpresa. Só que na reforma, a gente vê tudo que deu errado na construção. Porque na reforma você está ali para corrigir um monte de problema que você sabe que se tivesse feito a construção corretamente, agora a gente estaria evitando, por exemplo, falta de verga contra verga. Então, quando a gente vai fazer uma reforma e a gente está analisando o projeto, essa questão do projeto elétrico é importante, porque, como eu falei, principalmente essa parte elétrica, o cliente quer, hoje no quadro só tem um ar-condicionado, o cliente quer adicionar mais 3. Você não vai conseguir naquele quadrinho colocar. E outra, às vezes o quadro já está com aquela fiação antiga que não atende mais norma técnica. Então, antes de começar a reforma, quando eu pego o projeto arquitetônico, eu vou no local e já analiso. Ó, aqui a gente vai precisar de um projeto. Então, vamos fazer. Ah, mas para quê, né? Vai aumentar custo? Não, não é para isso. É para trazer qualidade, segurança para as instalações. E outra coisa que as pessoas fazem muito pouco e deveriam estar fazendo mais é o cuidado com a estrutura na parte de projeto de ar-condicionado, por exemplo. Estou numa reforma, vou instalar ar-condicionado, chamo qualquer empresa de ar-condicionado, o cara sai rompendo pilar, então o que eu faço? Vamos instalar ar-condicionado? Então, vou chamar o engenheiro aqui, ele vai entender essa estrutura, vai falar onde que dá para fazer furo, e se não pode, não pode, e aí a gente faz toda essa análise para ter esses projetos para começar de fato a reforma.